Abra a tua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia! João, capítulo 1, aleluia, versos 12. Nós estamos aqui com este livro, Kryptonita, e assim, é um livro que você tem que pegar o fio da meada aqui, para entender. Pastor, esse livro é só para essa campanha? Não, esse livro aqui é um livro que você pode ler durante a sua vida. Ele vai assim, confrontar você em muitas coisas. Amém? João capítulo 1, versos 12. Quem achou, diga amém. Amém. Você que está sem Bíblia, pelo amor de Deus, arruma uma Bíblia. Pega uma Bíblia aí, meu irmão. Não fica sem Bíblia não, lê a Bíblia aí. Pastor, estou sem Bíblia. Senta do lado de alguém que tem. Tem sentido você vir na igreja e não ler o texto que nós estamos pregando, para que você possa lembrar depois. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Obrigado, irmão. Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Abra também a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Mateus capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler esses dois textos, nós vamos orar. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 10 de Mateus capítulo 6. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Obrigado, Jesus, te louvamos nesta noite pela oportunidade, pela alegria de estar na tua casa, o privilégio de poder ouvir aqui hoje a tua palavra, Deus. No nome de Jesus eu te dou graças nesta noite. No nome de Jesus eu louvo o teu nome. Obrigado. Fala conosco através da palavra do Senhor, ó Deus, neste dia, ó Deus, nesta hora, ó Deus, em nome de Jesus, mexa conosco, com as nossas estruturas, com o nosso coração nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Amém. E nós vemos dois textos aqui, João capítulo 1, que fala sobre o grande momento da nossa vida, é quando nós recebemos o Senhor como Salvador e como Senhor da nossa vida, quando nós reconhecemos o sacrifício na cruz do Calvário. Então nós nos tornamos, nós somos feitos naquele momento filhos de Deus. Porque quem é filho de Deus, senão aqueles que creram em Cristo? Então, quando olhamos para a humanidade, nós vemos que todos são criação de Deus. Mas quem são filhos, irmã Josiane? Aqueles que creram em Jesus. A Bíblia diz que Ele nos recebe como filhos. E João está dizendo isso, todos aqueles que receberam, quem? Que receberam a Cristo, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no teu nome. E outro texto que nós lemos foi Mateus capítulo 6, quando Jesus está ensinando o povo, os discípulos a orarem. Há uma frase muito interessante no versículo 10, que é o versículo que diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante pensarmos nesses dois versículos, porque nós somos filhos de Deus, amém? Nós reconhecemos o Senhor na nossa vida. E isto é algo importante e é algo que muda toda a nossa vida. Você ser chamado de filho, isso é importante demais, porque isso vem com uma série de outras coisas que nós vamos entender daqui a pouco, né? Se somos filhos dele, então devemos ser como ele é. Se nós desejamos, ele disse assim, que venha o teu reino e faças a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que será que muitas vezes
nós não vemos essa vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. Se nós oramos e pedimos para que a vontade dele seja feita na minha e na sua vida, por que é que você vive muito mais para as coisas deste mundo? Porque quem reina na sua vida é muito mais as coisas do que esse mundo, do que as coisas de Deus. Então nós devemos pensar nisso. E é sobre isso que nós queríamos falar nessa noite um pouco com você, com o tema Criptonita. Por que Criptonita? E eu quero aqui dar uma explicação rápida aqui. Este livro ele não tem nada, ele fala um pouco, o tema tem a ver com o fato do filme Superman, né? Aquele filme que desde que já foram feitos vários filmes dentro desta história do Homem de Aço, mas o Homem de Aço ele tem uma coisa que enfraquece ele. Você percebe que tem um pouco de relação conosco, né? O Homem de Aço, de onde vem a força dele? A força dele vem do sol. Se você assistir o filme, você vê que é o sol que dá força para ele. E de onde vem a força do crente? Vem do sol da justiça. Quem é o sol da justiça? É Jesus, amém? A Bíblia diz que ele é o sol da justiça na nossa vida. Mas o Superman também tem outras características. Por exemplo, o caráter do Superman é um caráter aprovado. Quando você assiste filme, você vê que o Superman é um homem de caráter extremamente, de um caráter assim, porque ele não concorda com as coisas erradas, ele ajuda o próximo, ele dá a sua vida pelo próximo. É isso que o autor fala um pouco sobre que nós também temos que ser assim. Nós temos que ter o caráter aprovado, um caráter aprovado por Deus. E é interessante pensar, né, que o Superman tem uma fraqueza. Qual é a fraqueza do Superman? A criptonita. E é isso que nós estamos aqui, o livro fala sobre isso. Como destruir o que rouba a tua força. Apesar de ser uma criptonita, né, que enfraquece ele, é interessante que quando a criptonita o enfraquece, ela o torna muito mais fraco do que um homem comum. No filme, quando ele se enfraquece pelo poder da criptonita, ele não é capaz de lutar com uma mulher. Mas quando ele está forte, ele é capaz de carregar o planeta nas mãos. E é isso que o autor ele faz uma ponte para a nossa vida. O que é a tua criptonita? O que é que te enfraquece tanto, sendo que você é filho de Deus? O que é que te enfraquece tanto, se o desejo seu é que seja cumprido a vontade do Senhor na terra e no céu? Por que a vontade do Senhor não é totalmente vivida por ti aqui nesta terra? Qual é a criptonita que nos enfraquece? Por que é que nós temos tantas dificuldades, né? As características do homem de aço e as nossas características. Nós somos filhos de Deus. E essa é a minha pergunta que eu faço de novo para você aqui agora. Temos vivido os atributos de Deus e suas promessas em nossas vidas? Será que como filhos, como homens que foram mudados, transformados por Deus, nós temos vivido as promessas de Deus? Será que temos vivido a vontade de Deus assim na terra como no céu? Queria ver com você o que nos foi prometido. Várias coisas deveríamos vivenciar em nossa vida. Por exemplo, uma das coisas deveríamos vivenciar como novas pessoas em Cristo Jesus. Olha para você ver o que Deus nos prometeu. Ele nos prometeu que nós teríamos o quê? A natureza divina dele. Então, como filhos, você tem o quê? A natureza divina de Deus. Qual era a natureza de Cristo? Cristo, mesmo homem, ele nunca deixou de viver a sua natureza divina. O caráter altruísta, amor incondicional, perdão. Você já percebeu que às vezes a falta dessas coisas nos enfraquece? A pessoa que tem dificuldade de perdoar, por exemplo, isso se torna uma criptonita na vida dele. Então você percebe que a criptonita do crente
já vou falar, você já vai entender o que é, mas são uma relação de coisas que nos enfraquecem. Porque como filhos de Deus, nós não deveríamos ter problemas em perdoar o nosso irmão. Como filhos de Deus, nós deveríamos ter o amor incondicional. Porque Cristo é o exemplo, o maior exemplo para você e para mim. E qual foi o amor de Cristo por você? Foi incondicional. O que é o amor incondicional? Ele te ama não importando quem você é, não importando o que você fez, não importa o que você fez, Ele morreu por você, Ele deu a sua vida por você. Isso é um amor incondicional. Ele não exige condições para te amar, Ele te ama incondicionalmente, apesar de quem você é, Ele continua te amando. Então essas são características que deveriam fazer parte da nossa vida. Alegria, paz. Também Deus nos prometeu o quê? Sabedoria divina. Nós buscamos realmente sabedoria para lidarmos com as coisas da nossa vida? Ou simplesmente nós agimos por emoção, às vezes tomando a frente das coisas, dizendo, não, é isso mesmo, Deus está aqui, vai estar tudo certo. Às vezes agimos na emoção e não na razão, e depois com o tempo nós percebemos como que nos faltou sabedoria. Não é a sabedoria dos homens, é sabedoria divina, é buscar em Deus. Por exemplo, outra coisa que Deus nos prometeu, conhecimento. Será que nós temos tido conhecimento, entendimento, ingenuidade, discernimento, criatividade, como filhos, como alguém que deseja a vontade de Deus? Você deveria ser a pessoa mais criativa, porque Deus, Ele nos dá a condição de criar, de fazer as coisas, essa vontade de fazer as coisas, esse desejo de ser melhor para Ele. Então todas essas promessas são destinadas a nós, para o nosso sucesso em tudo aquilo que empreendemos em fazer para Deus. Mas por que muitas vezes não vemos essas coisas reinar na vida do crente? Sabe por quê, irmão? Porque a criptonita, muitas vezes, do crente, porque a criptonita do Superman é uma criptonita de ficção, está lá num filme, mas a criptonita do crente é uma realidade. Sabe o que é a criptonita que nos enfraquece e não nos deixa ser aquilo que Deus nos chamou para ser? Sabe como que se chama a nossa criptonita? Ela chama pecado. É o que nos enfraquece, é o que nos deixa, porque é interessante notar, como que a gente às vezes, você vê, como que a gente tem que depender de Deus. Como que o pecado nos enfraquece. Você vê que essa fraqueza vem lá do jardim do Éden. Porque o homem não tinha problema, mas por causa do pecado que entrou na vida do homem, nós nos tornamos pessoas limitadas. Passamos a ter dificuldades com o pecado e deixamos de ser um pouco aquilo que Deus, e muito aquilo que Deus nos chamou para ser. Então qual é a nossa criptonita que nos enfraquece? O pecado. E o diabo sabe disso. Por isso que ele investe tanto para que você peque, para que você erre, para que você não avance na sua vida. Quando damos lugar ao pecado na nossa vida, estamos a passos da derrota. Por que é que tem pessoas que não conseguem avançar em Deus? Por que é que tem pessoas que não conseguem vencer certas coisas, certas áreas da sua vida? Porque ele é fraco naquilo. Porque aquele pecado não deixa ele caminhar. E Jesus é interessante, porque Jesus fala assim, todo aquele que vive pecando, ele é escravo do pecado. A nossa criptonita que nos enfraquece é o pecado. Porque o pecado, ele é contra toda essa natureza divina, tudo isso que Deus quer que nós vivamos. Ele nos enfraquece, ele nos afrouxa, ele nos deixa para baixo.
Pode olhar para as pessoas, a maioria das pessoas da Bíblia que tiveram momentos baixos na sua vida, foram porque deixaram que o pecado entrasse, porque deixou de um jeito ou de outro, que fossem dominados por uma situação de pecado. Então, o que é que Deus quer que nós sejamos? Deus quer que nós sejamos aquilo que Ele nos chamou para ser. Vivemos como filhos. As pessoas falam, nós temos visto uma teologia tão barata no nosso meio hoje, onde é enfatizado uma prosperidade, onde é enfatizado dinheiro, onde é enfatizado coisas. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o ministério de Jesus, porque isso nos enfraquece, irmão. Quando o nosso coração está apegado às coisas do mundo, às coisas mundanas. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Porque quando o nosso coração está nestas coisas, nós somos tomados por uma fraqueza espiritual. Você olha o ministério de Jesus, você vê, a gente às vezes é limitado até dentro da igreja, como líder. Às vezes o líder fala assim, nós queremos fazer isso, mas por que nós não vamos conseguir? Porque nós não temos dinheiro. Porque não há dinheiro, não há condição financeira. Às vezes o pastor quer fazer uma, mas não consegue. Nós estamos querendo fazer uma igreja de criança desde o primeiro semestre, não estamos conseguindo, não conseguimos. Vamos tentar fazer agora no segundo. Por quê? Porque não há condição financeira. Porque nós somos fracos nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, nós temos dificuldade para ofertar no reino de Deus, nós temos dificuldade para ofertar na obra de Deus, nós fazemos um monte de coisa, nós investimos. Agora, quando é para investir em coisas, nós estamos prontos para isso. Coisas para nós, né? Mas quando é para o reino de Deus. Agora, você percebe o seguinte, né? Jesus, Ele nunca foi apegado a coisas. E Ele nunca deixou de fazer o que Ele tinha que fazer. Ele sempre fez. O dinheiro nunca foi um problema para Cristo. Mas para nós é. Então, uma das coisas que às vezes nos enfraquece é o dinheiro. É a cobiça por coisas nesta vida. E eu estou dando uma introdução aqui, passando por cima de algumas coisas. Eu quero ser rápido, amém? Porque daí, nas próximas quartas, domingos, nós vamos, e nos jovens também, seremos mais específicos sobre esta questão da criptonita. Porque há vários assuntos aqui. Então, o que é que tem te enfraquecido com Deus? Ah, pastor, eu tenho dificuldade para orar, eu não oro. Né? A gente fala aqui, uma das coisas que nos faz ser melhor é o conhecimento, mas é o conhecimento do quê? É o conhecimento das coisas de Deus. Mas nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, nós não praticamos um jejum, nós temos dificuldade para vir no crente, no culto, e tudo isso nos enfraquece como crente. Por que é que as pessoas vêm para a igreja e elas olham para as coisas e não olham para as coisas de Deus? Por que as pessoas vêm para a igreja muitas vezes e olham para aquilo que ela acha que está errado, mas não olham para as coisas boas que tem dentro da igreja? Não olha para o esforço do irmão de ministrar o louvor, não olha pelo esforço que o irmão está fazendo da campanha do Ar Faz Bem, o esforço que a gente está querendo nas células e isso discipulando. Não, as pessoas olham para aquilo que ela acha que está errado, para as coisas, não conseguem ver as coisas boas. Por quê? Porque você está enfraquecido. Alguma coisa tomou teu coração e você precisa vencer isso. Precisa deixar de ser fraco, tão fraco, e começar a ser mais forte, começar a amar, mas eu não gosto daquela pessoa. Então você começa a se esforçar para andar com ela, amar ela, conversa com ela, conhecê-la melhor. Então nós precisamos, o que é que tem nos enfraquecido? Amém? O que é? E essa fraqueza, ela nos tira o melhor de nós. A fraqueza, esse tipo de fraqueza que é o pecado, ele nos impede de ser quem Deus nos chamou para ser. Quando o Superman ele é tomado pela criptonita, já era. Qualquer um bate nele. Qualquer um quebra ele na pancada. Quando você é tomado pelo pecado, qualquer um vai dar conta de você. Qualquer um vai vencer você, ainda que seja as coisas mais simples da vida. E isso vai impedir você de ser quem Deus te chamou para ser.
Sabe uma outra coisa? Nós devemos tomar cuidado. É com ânimo dobre. Diga assim, ânimo dobre. Diga de novo, ânimo dobre. O que é uma pessoa de ânimo dobre? Qual que é a outra palavra certa para isso que vocês conhecem melhor? Bipolar. Nós temos que tomar cuidado com a bipolaridade na nossa fé, na nossa conduta com Deus. Amém, igreja? Quando estão prestando atenção, ele erga a mão assim e diga glória a Deus. Amém? Presta atenção na palavra agora. Então temos que tomar cuidado com a bipolaridade. Essa coisa de que um dia eu estou bem, dando voadora para todo lado no diabo, e no outro dia, nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso impede também de nós sermos quem Deus nos chamou para ser. Você olha, por exemplo, lá para Josué, quando Josué, ele rodeia Jericó, os 6 dias, né? E no 7º dia, os muros caem, eles entram, né? E eles dominam aquilo lá, aquela coisa maravilhosa. Você lê aqui e se fala, Deus, aleluia, que Deus poderoso, que bênção. Mas nos próximos capítulos, você já vê eles perdendo as batalhas, eles recuando, eles duvidando de Deus. Você percebe o que acontece? Por que a nossa fé às vezes é assim? Um dia nós estamos a 1000 por hora, nós estamos animados, hoje a célula vai ser uma bênção, aleluia, esta semana estou orando, estou jejuando, estou buscando, Deus vai fazer, e na outra semana nós estamos, então nós temos que manter a nossa vida, aleluia, diante de Deus, essa bipolaridade espiritual de que um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mal, nós precisamos aprender a lidar com isso, amém? Porque é que o povo de Israel sofreu. Por que é que o povo ficou espalhado no deserto, Alexandre? Porque no mesmo tempo que eles estavam felizes demais, porque Deus abriu o mar vermelho e eles passaram em segurança, logo depois eles estavam blasfemando, falando que o Egito era melhor, eles não sabiam lidar com os momentos difíceis, era um povo que no mesmo tempo que estava bem, falando glória a Deus, estava desejando os deuses do Egito de novo. Então isso acontece conosco? Acontece conosco. Eu não estou dizendo que você não vai ter momentos de dificuldade na sua vida, amém? Mas você precisa aprender a lidar com isso. Não é porque você não está bem hoje, amanhã, que você não vai fazer, que você não vai dar continuidade naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Hoje eu não estou bem, não vou orar. Se você não está bem, aí que você deve orar. Hoje eu não estou bem, eu não vou na igreja. Quando você não está bem, aí que você tem que vir na igreja. Então cuidado com isso, de um dia estou bem, um dia está dizendo para o marido que ama, que está e no outro dia, esse marido, não sei o que eu estou fazendo com esse homem, ou o homem, não sei o que essa mulher veio fazer na minha vida, eu não sei. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de reação, com essas fraquezas, aleluia, que acontecem nas nossas vidas, amém? Porque você precisa, aleluia, ser quem Deus te chamou para ser. Precisamos honrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos e sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Vivenciar o reino de Deus em nossas vidas. Você é filho de Deus. Diga para o seu irmão assim: ei, irmão, você é filho de Deus. Diga assim para mim: ei, irmão, deixa a vontade de Deus reinar na sua vida. Agora você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Então, nós precisamos pensar nessas coisas. Se você é nascido de Deus e quer que o reino de Deus se cumpra em sua vida, então eu queria pensar numa coisa com você aqui agora. Para que isso aconteça na sua vida, você precisa entender uma coisa. Abra a tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém. O que é que Pedro está falando aqui? Pedro está falando
sobre a graça cristã e seus resultados. E ele está falando sobre o fato que nós devemos ser coparticipantes da natureza divina. E eu quero pensar com você assim, que você precisa ser guiado pela natureza divina de Deus. Por que é que você tem dificuldade para deixar Deus reinar na sua vida? Por que é que você tem dificuldade para entender que você é filho de Deus? Porque você ainda não deixou ser dominado pela natureza divina de Deus. Pedro, ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre isso, sobre que nós devemos ser participantes da natureza divina. Quer dizer, nós precisamos deixar a natureza divina reinar dentro de nós e nos livrar da corrupção. Quer dizer, nos livrar do velho homem, daquilo que nós éramos, do pecado. É isso que ele está dizendo. Então você precisa, uma das coisas que você precisa entender para que você vença essas fraquezas, para que você aprenda a lidar com as fraquezas da vida, você precisa ser guiado pela natureza divina. Diga para o seu irmão: irmão, você precisa ser guiado pela natureza divina. Amém? O problema é que nós lidamos muito bem com a natureza do homem, a natureza antiga nossa, a natureza do pecado, mas a natureza divina é diferente. E é isso que o autor nos confronta neste livro, porque ele diz assim: por que é que hoje, no tempo que nós estamos vivendo, é pouco difícil de diferenciar, é muito fácil, né? Diferenciar o crente do mundo, porque ele diz assim que é quase tudo igual, não há muita diferença. Por quê? Porque o crente vive muito pouco a natureza de Deus na sua vida. Ele se converte, ele aceita Jesus, mas ele não permite ser dominado pela natureza divina. Ele não permite ser guiado pelo Espírito Santo. Ele deixa com que o velho homem reine. E é isso que ele diz, que nós devemos lutar contra isso, contra as fraquezas que nos tira o fato de vivermos dentro da natureza divina. Pedro aqui destaca a palavra divino. Olha para você ver, para que nós entendamos realmente o que ela quer dizer. Não é a natureza do homem, mas, olha que interessante, que ele fala assim que não é para você viver a natureza do homem mais renomado da terra, da pessoa mais importante, não é isso. Ele está falando para você viver e ser guiado pela natureza divina. Por mais que você tenha exemplos de bons homens na terra, de pessoas que você goste, pessoas que você admira, você não deve ser regido pela natureza desses homens. Você tem que ser guiado pela natureza de Deus. A natureza de Deus, as coisas de Deus têm que fazer parte da sua vida. Por que há tantos adultérios? Por que será que o homem perdeu tanto o temor e hoje as pessoas casam-se, largam, os filhos não respeitam os pais, não se respeita mais liderança, homens de Deus? Por que será que há tanta corrupção no meio do nosso governo? Por que será que há tantas pessoas que caem? Por que será que há tantas pessoas desviadas da igreja? É porque pessoas não deixaram, porque a natureza divina não está nestas pessoas. Nós precisamos ser guiados por ela. A Bíblia diz assim, olha para você ver que interessante, ele destaca a palavra divino, que aqui é Theos, que significa unicamente de Deus. Você já vai entender. E a palavra natureza aqui é physis, que significa propriedade básica. E se juntar, tudo fica aquilo que é propriedade única e básica de Deus. O que é viver a natureza divina na minha vida, Alexandre? Você precisa entender, Lucas, que você é propriedade exclusiva de Deus. Eu sou de Deus e de mais ninguém. Quando eu entendo isso, se eu sou de Deus,
Então eu vivo aquilo que a Deus me determina. O mundo não pode ter poder sobre a minha vida. O velho homem, lembra o que a Bíblia diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então nós, como crentes, precisamos ser diferenciados, amém? Dos não crentes, uai. Se nós precisamos fazer a diferença. Jesus falou assim, ó, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é a natureza divina. Jesus falou, né? Ele falou que você é a luz do mundo. Ele fala assim, ó, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo de uma cama. Ele fala, o que é luz? É o que dá, é o que faz a diferença. O mundo está em trevas, mas você é luz, amém? Amém ou não? Amém. Você precisa viver essa natureza de Deus na sua vida, sendo luz, sendo aquele que ilumina o caminho para aqueles que estão perdidos. Agora, como que eu sou isso, pastor? Eu sou isso não fazendo sexo antes do casamento. Eu sou isso respeitando a minha esposa quando eu não estou perto dela. Eu sou isso não falando mal do meu irmão e nem desejando mal para o meu irmão. Como que eu sou luz? Eu sou luz, eu frequento a igreja, eu respeito o meu pastor, eu respeito a minha liderança, eu amo a minha igreja, eu não falo mal da minha igreja. Isso é ser luz. Sabe o que é ser luz? É de você viver num país de uma corrupção, de um governo podre e ruim como nós temos, e em vez de você criticar e falar mal, você orar por eles. Isso é ser luz. Jesus falou, vocês são luz. Agora, se você reúne no meio das pessoas, e você junto com os povos do mundo, fala mal do governo, fala mal daquilo, qual é a sua diferença deles? Que estão fazendo a mesma coisa. Se você vê a pessoa adulterando, em vez de você, né, você também adultera também. O pastor está adulterando, eu também vou adulterar. Ué, esse negócio aí agora, o pastor, não, o irmão está adulterando, o meu líder adulterou, o meu líder pecou, vou fazer também. Qual é a sua diferença? A natureza divina não está na sua vida. Jesus falou assim, ó, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz e põe debaixo da cama. Você tem que aparecer, irmão. Você tem que brilhar. Jesus falou, vós sois o sal da terra. Para que serve o sal se ele se tornar insípido? Ele está dizendo o seguinte, para que serve o sal que não salga nada? Sabe o que é ser sal, irmão? Nos tempos, Jesus usou esse texto, porque nos tempos de Jesus não tinha refrigerador. O que é que impedia a carne de apodrecer? O sal. E é isso que Jesus está falando, vocês são o sal do mundo. Agora, se o sal se tornar insípido, para que serve? Sem sabor? Então nós precisamos pensar nessas coisas. Que tipo de natureza você tem vivido? Colossenses, Paulo fala assim, ó, assim como vocês ressuscitaram com Cristo, continue a viver nele. Paulo fala em 2 Coríntios, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. O que fez novo? A natureza de Deus está reinando agora na sua vida. Pastor, eu não consigo fazer isso. Então você precisa se converter, você precisa procurar ajuda, você precisa orar, você precisa fazer alguma coisa. Porque eu vou dizer uma coisa para você, não adianta levantar as mãos e dizer eu quero Jesus, eu creio em Cristo, mas o velho homem, a velha mulher fica reinando lá. Não pode. Nós temos que nos permitir, aleluia, uma mudança na nossa vida. Pastor, eu sou ruim para o meu marido. Minha irmã, Deus vai te pegar, viu? Fica ligeira, Deus vai te pegar. Eu sou ruim para minha esposa, Deus vai te pegar também. Quem que está reinando na tua casa? Mas você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa. Eu não conheço, mas eu sei das coisas de Deus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você deve amar o teu inimigo. A Bíblia diz que se o seu marido não é crente, você tem que ganhar ele para Cristo através do teu testemunho. Sabe o que a Bíblia diz? Que você vai ganhar ele sendo luz, fazendo a diferença, não fazendo as mesmas coisas que ele faz, não gritando com ele, não desonrando ele na frente dos outros, ou não desonrando ela na frente dos outros, falando mal dela para os outros. Não é assim. Que natureza que está reinando na tua vida?
É a natureza das novelas? Nós precisamos deixar com que a natureza de Deus, Paulo fala isso, o significado destas palavras desse texto significa que aquilo nós somos propriedade única e básica de Deus. É isso que você é, você que entregou. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você não tem mais direito nela, você entregou para Ele. Agora quem dita as regras é Ele. É Ele que deve dominar a sua vida. E Ele domina como? Através da natureza dEle na sua vida. João fala assim, amados, olha para você ver, 1 João 3,2, não precisa abrir, mas ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Olha que interessante, ele está falando sobre o amor, sobre a gente amar os outros, né? E ele fala, agora somos filhos de Deus. Olha que interessante, ele está destacando o fato de agora, quer dizer, agora, irmãos, nós não somos mais aquilo, nós somos agora filhos de Deus. Quer dizer, João está destacando que o proceder do crente de agora em diante é diferente. Amém? Como crentes em Cristo e nova criatura, precisamos viver essa nova natureza em nossas vidas. Amém? Aleluia! Nós precisamos ser encontrados com essa nova natureza. A natureza, aleluia, do crente cheio do Espírito Santo. Quando o mundo diz que o crente, né, e o pecador não há diferença, isso é uma coisa terrível. Isso deve chatear você. Porque quando as pessoas dizem assim que o crente e o pecador não tem diferença, isso pega mal para nós. E nós precisamos mudar essa observação. Nós precisamos mudar, amém? Agora, quando nós vivemos a natureza divina em nossas vidas, nós não somos mal vistos pela sociedade em que vivemos. As pessoas sabem separar quem é o crente e quem não é. Aí você fala, pastor, onde está isso? Na Bíblia. Atos capítulo 2, a Bíblia diz o quê? Que o povo era diferente da sociedade. O crente era diferente daqueles que rodeavam. E a Bíblia diz que eles eram tão diferentes que os crentes conquistaram toda a simpatia do povo. Aí, sabe o que é isso? Eles estavam vivendo a natureza de Deus na vida deles. Eles estavam vivendo aquilo que era ensinado pelos apóstolos. Amém? Olha para você ver que interessante. A Bíblia diz que a igreja tinha simpatia de todos de fora. E a Bíblia diz que por isso Deus ia acrescentando pessoas. Sabe o que acontecia? Todos os dias tinha conversão na igreja. Todos os dias tinham pessoas novas na igreja. Todos os dias as pessoas vinham para a igreja e aceitavam a Jesus. Por quê? Porque quando um crente passava na rua, eles falavam, olha ali vai um crente. Aquele homem é um homem de Deus. Aquele menino é um menino de Deus. Havia uma diferenciação. Hoje nós vemos, irmão, que ser crente, ser evangélico virou moda, né? Você vê aí, esses grandes artistas aí, eles dão um mau testemunho e depois escrevem na testa assim, 100% Jesus, né? A gente vê lá esses jogadores da vida, namoram, vai lá, faz o gol, põe 100% Jesus, e aí está querendo ter um filho com a moça que ele nunca casou. E o pior, que esses ainda se tornam referência para muitos que estão dentro da igreja. Muitos que se dizem crente, separam-se, largam-se. Sou evangélico. Eu sou evangélico, mas continuo lá, rebolando, andando com aquelas roupas peladas, fazendo filme de pornografia e fala que é crente, é evangélico. Qual é a diferença? É que esses a gente vê porque está na mídia, né? Mas muitos que não estão na mídia também fazem coisas parecidas, porque não respeitam e nem se deixam ser moldados pela nova natureza de Deus em sua vida. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Aleluia. Quando nós não vivemos a natureza divina em nossas vidas, somos mal vistos pela sociedade em que vivemos. As pessoas vão dizer que nós estamos dando mau testemunho. Tiago diz assim,
Acaso, olha que interessante, né? Quem você é de verdade? Sabe como que eu defino quem você é, irmão Hugo? Através dos seus frutos. Sabe como que o Jonathan define se eu sou crente ou não? Porque ele anda comigo e vê meus frutos, e eu vejo os frutos dele. Porque dizer que nós somos é fácil dizer. Agora, ser quem Deus quer que nós sejamos é mais difícil, né, irmão Manuel? Nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá. Às vezes nós não sabemos, às vezes nós não sabemos de todo mundo, mas Deus sabe de tudo. Olha que interessante, quem você é realmente? Olha que interessante, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Tiago está falando sobre isso, sobre o nosso testemunho. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira, figo? Que nós somos conhecidos pelo que nós produzimos. Se nós produzimos frutos de arrependimentos, então a natureza divina está em nós. E quando essa natureza divina estiver em nós, aleluia, né? Nós não vamos dar espaço para a criptonita espiritual, que é o pecado. Nós vamos aprender, aleluia. O Superman, às vezes os inimigos vêm, né? E o diabo é a mesma coisa em nós. Ele vem da mesma maneira. Ele vem com aquela seta, com aquelas armas que ele sabe que nos enfraquece. Olha que interessante. Quem é você? Olha para você ver. Um leão pode gerar esquilos? Ou um cavalo de corrida pode gerar minhocas de corridas? Não. Como filhos, devemos gerar frutos da nova natureza que herdamos de Deus. O que é que você tem gerado, meu irmão? Nós falamos disso esses dias aqui. O que é que você tem gerado para Deus? O que é que a natureza que você herdou de Deus, qual é o efeito que ela tem feito na sua vida? Você tem se deixado, aleluia, moldar pela natureza de Deus? Queria que você abrisse sua Bíblia, nós vamos encerrar aqui para nós orarmos. Efésios, capítulo 4. Quero terminar essa introdução deste mês de criptonita, que nós estamos nesta campanha. Quero ler esse texto com você. Efésios capítulo 4. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Sabe, querido, nós vamos ter algumas palavras de confronto mesmo nesses dias aqui, porque eu acho que é isso que Deus quer de nós. Não podemos ser uma geração qualquer. Amém? Amém. Não podemos ser qualquer tipo de crente. Olha para a sua vida. Olha para trás. Os resultados que você não teve, não obteve. As coisas que não deram certo. Ah, pastor, eu não deu certo, mas eu estava servindo, eu estava vivendo, eu estava frutificando para o Senhor. Amém. Então, continua, mesmo que as coisas não deu certo. O que você não pode é seguir o fluxo do mundo. O que você não pode é seguir, desanimar e parar. Olha para você ver, interessante que Efésios capítulo 4, Paulo está ensinando, e Paulo, eu já falei aqui, ele fala muito sobre a natureza divina, como Pedro, sobre mudança, porque Paulo vivenciou isso, amém? Quem era Paulo? Um matador de crente, que se tornou um apóstolo ganhador de almas para Jesus. Ele era alguém que não tinha frutos nenhum na tua vida, só havia frutos de morte. Mas um dia, quando ele se converteu ao Senhor, ele deixou a natureza de Deus reinar na vida dele, e ele se tornou um dos maiores apóstolos que a Bíblia diz. Eu quero dizer para você, meu irmão, nesta noite, aleluia, se você deixar a natureza de Deus reinar sobre a sua vida, aleluia, ninguém pode com você, o diabo vai correr de você, você vai frutificar, gerar, dar frutos, e o nome de Jesus vai ser glorificado.
Mas você precisa deixar a natureza de Deus reinar na sua vida. Olha que interessante. Paulo diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados o modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém. Olha que Paulo está falando sobre a nova natureza. Ele fala que a antiga maneira de viver nós não podemos ter, ela não pode ter mais poder sobre a nossa vida. Sabe, aquilo, pecado, aquelas coisas que você fazia, você tem que abandonar isso. Abandonar essas coisas. Ele diz assim, ó: vocês foram ensinados. Às vezes as pessoas falam assim: aí eu não estou bem, é a igreja que é o problema, é a célula. Irmão, eu duvido que uma igreja que é cristã, essa igreja é uma igreja cristã genuína, verdadeira. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Eu estou nessa igreja Batista Livre desde que eu me converti. Aleluia. Essa igreja ensina a palavra de Deus verdadeiramente. Eu sou o menor dos da minha geração aqui, mas eu aprendi a ser crente de verdade por causa daquilo que eu ouvi dos meus pastores que passaram sobre a minha vida. Se eu amanhã ou depois fraquejar na minha vida, jamais vou poder dizer que foi a minha igreja, porque a minha igreja me acolheu. Você que fala mal da igreja, deixa eu te falar uma coisa para você: ai de você se não fosse a igreja na sua vida. Ai de mim, irmão Del, se não fosse a igreja na minha vida. A igreja me acolheu, cuidou de mim. A igreja me ensinou. Tudo que eu sei sobre música, sobre a palavra, sobre servir a Deus, eu aprendi dentro da igreja Batista Livre. Aqui eu chorei, aqui eu perdi amigos, aqui nós fizemos velório de pessoas que nós amávamos. Estou falando aqui no sentido geral, né? Do meu tempo servindo a Deus, que eu estou aqui só há 4 anos. Mas através da igreja eu aprendi a falar em público, através da igreja eu aprendi, aleluia, que coisas tão importantes na minha vida que mudaram toda a minha vida. Então, se amanhã ou depois você sair da igreja aqui, não fala que é a igreja. Tenha respeito com a igreja, tenha respeito com as coisas de Deus. Porque a igreja é uma bênção. Se você não está firme, ou se tem pessoas aqui que não estão firmes, não é por causa da igreja, é porque você é mole. Você não deixa Deus reinar na sua vida. Paulo está falando o seguinte, ó, olha que interessante, ele fala: você foi ensinado. A igreja está ensinando você aqui hoje a você deixar o velho homem, a viver a natureza de Deus na sua vida. Aí nós saímos daqui e vivemos aquela porcaria de vida, aquela vida, né, desgraçada, aquela vida que não agrada a Deus. Aí vem falar que, o que, irmão? Você está ouvindo, Deus está falando com você. Dá oportunidade para o Espírito Santo te guiar, para que o seu casamento seja melhor, para que a tua conduta seja melhor, para que a sua vida espiritual seja melhor. Deixa Deus reinar na sua vida, deixa Ele fazer em ti aquilo que você nunca experimentou. Ele está dizendo: vocês foram ensinados. Todos nós aqui não temos desculpas diante de Deus, nós estamos sendo ensinados a servir a Deus. Se nós não o fazemos é outra coisa. E ele diz: despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ele diz: a serem renovados o modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça. Olha para você ver, o que é justiça, né? Justo. Santidade, o que é santidade? Olha, ele está dizendo assim que o homem de Deus, ele deve ser semelhante a Deus em justiça. Deus é justo, você deve ser justo. Amém? Você deve ser santo. O que é ser santo?
Santo, santidade significa separação. O que é santidade? É o mesmo que está dizendo lá na natureza divina lá. Ele que Pedro ensina. É aquilo que é exclusivo de Deus. Santidade é isso. Eu sou separado para Ele. É isso que Ele está ensinando nós aqui nesta noite. Você vai passar por dificuldade? Vai. Claro que vai. Mas você precisa viver uma vida justa e santa, provenientes da verdade. Não é de mentira. Que se agrada com a verdade, que vive a verdade de Deus na sua vida. Então você está sendo ensinado a ser isso. Se você não é problema teu. Porque você não está obedecendo a Deus. O que eu faço, pastor, para viver essa natureza de Deus na minha vida? Você tem que ser radical, cara. Dizer não para o que tem que dizer não e dizer sim para Jesus. Dizer sim para as coisas de Deus. Quando eu me converti foi assim. Eu era drogadão, loucão, viciado em cocaína. Eu bebia todo dia. Eu era adúltero, prostituto. Tudo que você imagina. Mas sabe o que me fez mudar de vida? Foi dizer não para tudo isso. Ah, pastor, eu consigo ficar uns dias bem, depois eu me lasco todo de novo. É porque você não está dizendo não. Você tem que dizer não. Eu não quero mais isso para a minha vida. Sabe o que é radicalismo? É o cara que se joga da ponte, amarrado numa cordinha. Ele não tem medo de morrer. Ele pula, ele confia naquela corda. Ele pula. É o cara que se joga do avião com paraquedas. Se os caras não é radical aí. Então, você precisa ser radical com Deus. Se jogar nos braços de Deus e dizer, não, eu digo não para tudo isso na minha vida. Eu vou viver a natureza de Deus na minha vida. Quando você diz não para o diabo, irmão, ele não pode fazer nada sobre a sua vida. Quando você diz não para as coisas do diabo, ele não pode, porque quando você diz não, o Espírito Santo assume as coisas. Quando você diz, eu rejeito isso na minha vida. Por isso que é importante a oração libertação. Oração libertação é quando você diz, eu rejeito isso, eu rejeito aquilo que eu fiz, eu anulo aquilo que eu fiz, aquilo que eu errei lá atrás. Ó Deus, e eu entrego tudo ao Senhor. Isso é ser radical. Você precisa ser radical nesta noite e dizer sim para Jesus. Aleluia. E dizer não para a criptonita, que é o pecado que tanto te enfraquece. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Baixa tua cabeça e fecha teus olhos, por favor. Vai orando aí. Vai falando com o Pai aí.